Bem, Michel, primeiro ponto, um prazer enorme poder estar falando contigo, viu? Sem dúvida, um prazer, porque é difícil você realmente conversar com um dublador assim de uma forma tão aberta, numa gravação assim, e um dublador já de renome, né? Um dublador que tem já uma reputação já na dublagem. Então, desde já eu te agradeço. Eu que agradeço o convite, é sempre legal estar fazendo essas lives, estar conversando com o pessoal, chegando próximo, né, de quem realmente consome o nosso produto. Então, para mim é sempre bem legal poder falar um pouco do trabalho, de como funciona o mercado, né, tirar algumas dúvidas, saber se a gente está fazendo o trabalho da forma correta. Então, muito obrigado pelo convite. Bem, então, há quanto tempo já que você dubla? Eu dublo há 18 anos, quase 19 já. Eu comecei no comecinho de 2002, então fazendo as contas aí a gente tá 18 e meio, mais ou menos, um pouco mais, né, porque já passou da metade do ano. Então, quase 19. Em janeiro eu completo 19, que eu acho que tá mais perto de janeiro já do que a gente teve aí do começo do ano de 2020, né? É, isso é. A gente não viu o ano passar, mas 18 anos. Você lembra qual foi o seu primeiro personagem, cara? Não. Eu não lembro porque quando começa a dublar, a gente faz papéis muito pequenos, em produções muito pequenas, né? Assim, por exemplo, você termina um curso, quando você começa a fazer o estágio, quando você começa a entrar dentro desse mercado, muito dificilmente você vai fazer um protagonista ou vai fazer um fixo grande de série, a não ser que aconteça alguma coisa que te faça cair nessa situação, que não foi meu caso, né? Eu comecei exatamente subindo degrau por degrau. Então, quando eu comecei a dublar, eu comecei na BKS, foi onde eu fiz o meu curso, e lá eu comecei a fazer alguns trabalhos, mas assim, coisas muito pequenas. Então eu ia fazer uma produção que eu tinha 3 palhinhas, né? 3 anéisinhos, que anel é o que a gente chama do trecho do filme, né? Então era o menino 4, o amigo da rua de cima, o amigo 1, amigo da quadra, amigo da rua de baixo, né? Amigo da escola. Então, como eu fiz algumas coisas nesse começo, eu não lembro exatamente qual foi o primeiro personagem. Eu tenho registrado, né? Aqui eu tenho, normalmente eu planilho tudo, mas até vou olhar porque algumas pessoas têm perguntado isso pra mim, eu não sei. Mas com certeza não foi nada muito grande, nada muito importante e tal, mas pra mim foi o começo de como tudo começou a tomar forma ali, né? Mas provavelmente tenha sido alguma coisa nesse perfil, não foi um papel marcante. Entendo. Mas o seu primeiro peixe grande, então, mais ou menos ali quando você começou a pegar papéis um pouco maiores, você tem assim algum que você lembra, assim, esse tal personagem, ele teve bastante falas, bastante anéis? Sim, o primeiro personagem maior que eu lembro ter feito assim que me exigia um trabalho diferenciado como ator foi num filme chamado Escola da Vida, que é com o Ryan Reynolds, e eu fiz o Menino Gago, o 7, né? Então exigia que eu tivesse um trabalho um pouco diferente de um simples trabalho de um dublador de chegar e mostrar uma coisa mais simples, como era, por exemplo, esses meninos da rua de cima e etc. Eu devo ter feito esse filme em 2004, mais ou menos, eu já estava dublando aí há uns 2 anos, mais ou menos. Esse foi um primeiro assim, papel que eu lembro que tem um impacto grande para mim. Depois disso, eu acho que logo depois já veio Naruto, né? Então, ali a diferença deve ter sido muito pouca, talvez de um ano. Embora eu dublasse ainda algumas coisas, não tinha um volume de trabalho muito grande como tem um dublador que já é renomado, né? Que as pessoas já conhecem, mas estava ali construindo a minha carreira. E o Naruto acho que foi o primeiro anime grande que eu fiz, né? Dublando o Neji. Eu acho que esse foi o primeiro grande trabalho que me deu visibilidade, que as pessoas começaram a entender quem eu era, que meu nome começou a surgir na internet ou em revistas. Então começaram a chamar para fazer entrevista. Eu ainda era muito novinho e tal, mas eu acho que esse foi o primeiro impacto social de trabalho que eu fiz. Isso já tem aí quase 15 anos. 15 aninhos. Naruto veio ali em 2005, se não me engano, Naruto clássico. Então foi Eu ali acho mais ou que menos. sim. Sim, foi um ano ali na média. E você teve algum personagem que você queria ter dublado? Personagem ou algum anime que você queria ter dublado, mas você até hoje não conseguiu, ou não conseguiu pegar tal papel, fez o teste e não passou, algo assim, você pode falar? Cara, eu fiz o teste na época do Naruto, um pouco antes, talvez. Tinha um anime chamado Zatch Bell, né? Sim. E eu fiz o teste pro Parco Folgore. E quem fez, se eu não me engano, foi o Roberto Rocha. E eu lembro que era bem legal, porque eu achava o personagem engraçado, né? Não peguei, talvez o personagem fosse um pouco mais velho pra minha voz na época. E tudo bem, mas eu lembro que acho que de ter feito o teste que eu não peguei, deve ter sido esse, em relação a anime, especificamente. Quando eu consumia animes também, na época que eu era mais novo, porque hoje em dia não dá mais tempo, eu lembro que tinha um anime chamado X, né, e eu
gostaria muito de fazer o Kamui na época, mas também acho que nunca foi dublado, isso já ficou lá atrás há muito tempo. Nem sei hoje também se de repente a minha voz já não estaria muito velha para fazer, mas eu acho que essas situações, assim, mais ou menos, né? Depois de um tempo eu parei de consumir, porque realmente não dava mais tempo, eu dublava pouco, mas eu fazia teatro, depois eu fui fazer faculdade, né? E aí começou a aumentar a quantidade de trabalho, eu passei a não ter mais muito tempo para assistir coisa dublada. Então eu assisto eventualmente alguma coisa, vejo alguma coisa que normalmente eu fiz para ver se ficou legal e tal, mas animes, por exemplo, é uma coisa que eu não tenho mais muito tempo para consumir, infelizmente. Eu até gosto, né? Sim, sim. Rotina bem corrida, né? É corrida. A rotina é corrida, o horário é apertado, eu moro longe dos estúdios, né? Se bem que agora a gente está trabalhando meio que em casa, por conta dessa pandemia, né? Então eu ganho um pouco de tempo, mas o problema de estar em casa é que aí você tem que fazer coisas de casa, né? Aí eu tenho que cuidar da minha louça, da minha roupa, porque sou eu que faço tudo aqui em casa mesmo. Então, equilibra de um lado, pende do outro, né? Então, mas eu quero assistir ainda tudo isso. Uma hora eu vou conseguir acertar tudo isso de alguma forma que eu não sei qual é. Já ocorreu de falar, você fez tal personagem e tal, gostei muito da sua voz lá, só que você nem lembrado que fez aquele personagem? Já, isso acontece bastante, porque como a gente dubla muita coisa no mesmo dia, e assim, algumas coisas são muito marcantes porque a gente grava por um período de tempo, levam um tempo, são episódios e tal. Agora, por exemplo, um longa, que a gente normalmente grava, né, um filme num dia só, ou, sei lá, uma participação pequena dentro de algum programa, muitas vezes elas aparecem e a gente meio que esquece daquilo, né? Porque é muita coisa. E aí, de repente, alguém fala, nossa, meu irmão mesmo outro dia me mandou, falou, tô jogando um jogo que você fez a voz de um negócio. Eu falei, não, mas eu acho que eu não fiz. Aí ele me mandou um vídeo filmado da televisão e tal. Eu falei, a voz é minha, mas eu não lembro quando foi, onde foi que eu fiz. Depois eu acabei lembrando qual foi a situação, mas assim, acontece bastante, principalmente por papéis pequenos, assim, ou participações pequenas, menores, né? Não é um caso, por exemplo, de um anime que nem o Naruto, que eu fiz muito, ou uma série que eu tenha gravado muitos episódios. Aí normalmente grava um pouco mais, porque são situações, né? A gente cria lembranças maiores. Mas tem, por exemplo, animes que eu entro pra fazer pontinhas, coisas pequenas, e que muitas vezes eu não lembro nem o nome. Tem estúdio, às vezes, que nem passa por uma questão de confidencialidade o nome pra gente. E aí depois que a gente associa, muita coisa vem com o nome fantasia, né? Às vezes, tipo, não é o caso, mas Naruto, por exemplo, a gente vai gravar e de repente ele vem com o nome de, sei lá, Jardim da Infância, pra colocar ali por uma questão de sigilo e tal, mas acontece, sim, da gente chegar, você fez tal personagem, eu falo, não lembro, acho que você sabe me dizer melhor, de repente tem algum trecho e tal, né, aí quando mostram pra mim, às vezes eu lembro, às vezes não. Sim. Como é que você apareceu no meio da dublagem, cara? Quem foi que te jogou lá? Ou você que tinha sua própria vontade? Como é que foi esse fator? Qual foi a sua inspiração? Eu tomei um tombo e caí, na verdade, foi mais ou menos assim. Eu comecei a trabalhar como ator em 98, né? Eu caí numa peça de teatro sem querer, porque eu não tinha personagem pra mim, teoricamente, na peça. Era uma peça que tinha, acho que, no meu entender, 100% personagens femininos, né? E eu ficava tirando sarro porque tinha um cachorro na peça que seria o único personagem teoricamente masculino. Diziam se era um cachorro ou cachorra, mas era um cachorro. E aí, no final, por eu ter tirado sarro das pessoas dentro desse trabalho, eu acabei ficando com o papel do cachorro e falei, vamos ver como é que é, né? Quero ver. E fiz. E eu gostei muito de ter feito, de ter participado dessa experiência. E aí, continuei trabalhando em cima de algumas peças, com trabalhos mais simples e tal, que pra mim foi muito legal, porque eu acho que teatro é muito importante pra todo mundo devia ter pelo menos um contato, porque isso ajuda na comunicação de uma forma absurda, não pra você ser só ator, mas pra você poder se relacionar dentro de uma empresa, com pessoas, pra fazer seminários. Eu adorava fazer seminário na escola, por exemplo, né? Todo mundo fala, ai, Deus que me livre. E eu adorava, mas apresentar trabalho na frente dos outros, pra mim, sempre foi o máximo, né? E aí, era uma época em que tava começando a ter internet no Brasil de uma forma muito, muito, muito precária ainda, né? A gente tá falando aí mais ou menos de 99, 2000. E aí, eu comecei a procurar e comecei a ver que tinha algumas coisas, uma época que eu consumia bastante anime, por exemplo, também, e começava a ver em revistas que o pessoal começava a dizer quem era a cara da voz dos personagens, programas de TV iam mostrar, e eu achei legal aquilo, porque eu sempre gostei de ver filme várias e várias e várias vezes, então eu decorava as falas dos filmes, e quando os meus amigos iam em casa, eu queria que eles vissem que eu sabia a fala do filme inteiro. Minha mãe até brigava comigo, que ela falava, nossa, deixa o pessoal assistir o filme, todo mundo já sabe que você sabe
sabe como que é a fala do filme. E era mais ou menos isso mesmo. E aí eu vi que isso juntava esse vício que eu tinha junto com o que eu estava fazendo naquela época, que era o teatro, a interpretação, e que aquilo podia juntar tudo que eu gostava no momento. Eu falei, nossa, eu quero fazer isso. Mas é trabalho artístico, né? Então, trabalho artístico aqui, quando você fala em Brasil, principalmente, é profissão de vagabundo, é coisa para quem não tem uma segurança, né? E aí ficou um pouco difícil assim, porque meus pais não queriam que eu fizesse, que eu seguisse isso. Eu tinha, nessa época, entre 10 e 11 anos, então eu era muito novo para poder tomar uma decisão, e foi uma das decisões mais acertadas que eu tomei na minha vida. E aí eu comecei a juntar dinheiro para fazer um curso de dublagem, né? Na época a internet ainda não tinha contatos e tal, eu peguei uma lista telefônica que na época existia, que jogavam na casa da gente com o telefone de todo mundo dentro do estado, liguei para alguns estúdios, tentei descobrir onde tinha cursos, e aí eu comecei a fazer um curso, depois de mais ou menos um ano fazendo essa busca, juntando dinheiro, né, para dinheiro de lanche, de escola, presente de aniversário, ia guardando tudo isso, e fiz o curso. E aí depois que eu fiz o curso, comecei a ir para fazer estágios, comecei a bater em portas de estúdio. Era muito mais difícil do que é hoje em dia, né? Hoje eu acho que é um pouco mais fácil, o que talvez seja bom, talvez seja ruim, não sei dizer, mas às vezes eu marcava estúdio para fazer visita daqui a um ano, assim, acontecia muito isso, tipo, a liga no ano que vem, e a gente tava em fevereiro ainda, que eu já tinha tido, tipo, as visitas eram feitas em janeiro. E aí eu comecei a fazer uns trabalhos pequenos e fui assim, sei lá, acho que por uns 5 anos mais ou menos, era isso. E depois, assim, levei mais uns 2 depois disso para começar a realmente viver de dublagem, né? Meio que como a minha renda principal, mesmo assim ainda fazendo teatro, logo depois eu entrei na faculdade, que foi uma época que apertou pra caramba, tanto em tempo quanto dinheiro. E aí depois algumas coisas foram mudando. Depois de uns 10 anos eu falei, ok, agora eu sou uma pessoa realmente conhecida no mercado, todo mundo sabe quem eu sou, qual tipo de trabalho eu faço, mas ainda a gente vai abrindo portas, né? Mas meio que foi dessa forma. Eu caí sem querer, tropecei e fui caindo sem querer, e quando eu acabei tomando tombo, eu acabei gostando disso. E tô aí por 18 anos, já quase 19, e não pretendo sair. Ah, cara, quando você faz o que você gosta, é a melhor coisa que você pode fazer. É o jeito menos sofrível de sofrer. Porque não é tão fácil, né? Não adianta eu chegar aqui e falar para você que é um maravilhoso mundo, que não é. É como qualquer trabalho, tem muita dificuldade no meio, não só a de ingressar no mercado, mas como de viver dentro do mercado, né? É difícil. Mas é bom, porque pelo menos por um lado, em alguns momentos, a gente fala, tá, entendi por que eu sofro de algumas coisas, porque agora aqui, nisso aqui vale a pena. Então, é legal. Mas assim, não é um mercado fácil e não é um mercado gostoso de entrar. É uma coisa que você tem que ter garra para você entrar e ficar e aguentar ficar. Como qualquer coisa artística, né? Viver de arte é muito difícil e é muito concorrido. Qual foi o seu professor no curso de dublagem? A sua inspiração hoje na dublagem também? Você tem algo assim? Eu, quando comecei, eu fiz curso com a Márcia Gomes, lá na BKS, né? Ela é dubladora da Gata Lua, da Sailor Moon. Ela fez uma das versões do Goku Criança, quando foi dublado na BKS. Ela fazia a Janine do Caça-Fantasmas, né? Fez o Gato Félix em algumas épocas. Foi a primeira voz da Ares, do Cavaleiros do Zodíaco, se eu não me engano. Foi. Fiz o curso com ela na época, foi mais ou menos ali que eu comecei a trabalhar. Hoje a gente já não tem mais muito contato, embora a gente se encontre eventualmente. Inspiração, tem muita gente legal na dublagem. É difícil dizer inspiração, dar nome, porque se eu deixo de falar o nome de um, por exemplo, depois eles falam, mas você não falou de mim e tal. E realmente são pessoas que ficam sentidas, não ficam bravas, mas elas ficam sentidas. Mas a gente tem muitos profissionais bons. Eu trabalho em São Paulo, né? O meu núcleo de trabalho é aqui em São Paulo. Então eu trabalho com muita gente, conheço quase todo mundo, assim, desde desses 18 anos que eu tô trabalhando. Muita gente foi entrando depois e a gente foi conhecendo, muita gente infelizmente parou de dublar, mudou de país, faleceu, mas tem grandes referências e assim, dublagem eu acho que é uma coisa que ela vai atualizando, né? Assim como a tecnologia, ela tem coisas que você precisa acompanhar. E talvez o estilo de dublagem que era feito nos anos 90, nos anos 80, hoje já não seja mais o que é requerido pelos clientes ou
até pelos fãs. Mas assim, eu digo que nós temos muitos dubladores incríveis e excepcionais, que eu gosto muito, que trabalharam muito comigo enquanto eu fui diretor, que não são pessoas tão conhecidas, né? Mas que são pessoas incríveis, que desenvolvem um trabalho maravilhoso, tão bom quanto quem normalmente é mais famoso e tal. E eu acho que essas pessoas merecem um olhar, né? Difícil dizer, porque, claro, eu tenho algumas referências, mas eu acho que vale muito a pena pegar, por exemplo, tem dubladores que a gente já conhece, né? Então pega, de repente, um outro que você tem curiosidade, procura os trabalhos, vê como ele desenvolve o trabalho dele de ator e tal. E tem pessoas que são assim, você pode entregar qualquer tipo de papel, às vezes até com idades diferenciadas, que o dublador faz. Mas eu não vou falar quem são, porque é legal que já desperta a curiosidade pra ir dar uma fuçada, e porque realmente, se eu deixar de falar o nome de um, depois vão vir e falar, você não falou de mim. Né, que às vezes a gente deixa passar um sem querer e fala, esses aí são os piores. Mas a gente tem profissionais muito bons aqui, né? Eu tenho referências de alguns também do Rio de Janeiro que eu considero muito bons, né? Da mesma forma como eu também tenho em qualquer lugar aqui profissionais que eu acho que não são tão bons, né? Faz parte do trabalho. E que podem achar que o meu trabalho de repente também não é bom, embora eu goste bastante do meu trabalho, né? Não acho que eu sou um dublador incrível, não me coloco nesse ponto, mas eu acho que eu me dedico ao trabalho que eu tô ali para fazer. Isso é o mínimo que qualquer um deveria fazer. Isso não me transforma diferente de ninguém. Eu gosto, assim, tem uma coisa ou outra que eu acho que não fica tão legal, mas pra mim serve de aprendizado. E acho que isso que importa. É isso. Bem, então vamos passar para aquelas perguntas que o pessoal mandou. Só antes queria falar que vocês que mandaram as perguntas, foram muitas perguntas, não dá para passar todas, infelizmente, porque é muita pergunta, mas eu selecionei aquelas melhores, assim, aquelas perguntas que eram mais curiosidade hoje em dia. Selecionei também aquelas perguntas que dava para juntar, a pessoa perguntou uma coisa, quer assimilar outra, eu juntei também. E eu vou passar certinho cada um e vamos lá. Vamos ver o que o pessoal mandou. E bora lá. Vamos lá, então. A primeira pergunta do Matheus Tait. Qual estúdio que você faz a direção de dublagem ou os que você já dirigiu? Vamos lá, que são alguns. Eu tô com um trabalho agora que eu ainda não posso falar, mas é um trabalho bem levezinho, uma coisa bem legal. Não é anime, então não se desesperem, tá? É uma coisa um pouco diferenciada. Mas eu dirigi, de estúdios que eu dirigi na CBS, dirigi lá pouco, porque eu era mais, assim, de emergência, eu ia dirigir mais coisas assim, e os meus amigos dirigiam lá e eu ia cobrir, mas eu dirigi game lá, e lá eu digo que era dublagem porque não era localização naquele esquema, como eram jogos que já estavam prontos, naquele momento eu dirigia dublagem mesmo, de game, porque já estava todo pronto, com imagem e tudo. Eu dirigi na SP Telefilme, que foi o lugar onde eu fiquei por mais tempo, fiquei lá por 5 anos, dirigi muita coisa lá, por exemplo, Trato Feito, dirigi o Quem Dá Mais, eu dirigi alguns longas do Lifetime, eu dirigi Dance Moms, tudo isso a gente meio que divide com os outros diretores, mas eu dirigi muitos episódios do Keeping Up with the Kardashians, quem gosta das Kardashians, eu praticamente sou membro da família, porque eu dirigi mais de 14 temporadas e mais 12 de spin-offs deles, então eu tenho uma vivência grande com Kardashian. Eu dirigi na TV Group, porque eu dirigi Violeta na época que estava na reta final, quando a gente tinha que entregar os episódios para ir pro ar, já que meio que deu uma atrasada, não lembro porquê, mas eu fui lá dirigir alguns episódios. Eu dirigi na Top Noise, lá na Top Noise eu dirigi alguns trabalhos como séries tipo The Sun, eu dirigi o Californication, eu dirigi My Little Pony, eu dirigi Borgia, dirigi os The Borgias, dirigi o Under the Dome, dirigi algumas coisas lá também, meio que junto com a SP Telefilme. Foi uma fase muito legal de trabalho, porque tinha umas coisas muito legais e eu gosto muito de trabalhar lá na Top Noise. Eu dirigi na DPN, então eu dirigi lá também, tipo, Homens da Montanha, Perdidos na Floresta, aqueles programas que morrem gente, que a esposa mata o marido, dirigi alguns também. Eu dirigi para a Eureka, que é um estúdio do Rio de Janeiro, que montou uma época um estúdio aqui em São Paulo, né? Eles locaram porque tinha uma série que era feita aqui em um estúdio e ela foi para lá, e para manterem o elenco eles trouxeram para cá, então dirigi com mais duas diretoras na verdade, a série Sweet at Birth para eles. Dirigi em mais algum lugar? Eu acho que foram esses. Foram esses? Não sei se... Eu dirigi em bastante lugar, mas eu acho que foram esses. Não lembro se de repente eu pulei algum, foi um lapso, assim. Talvez eu até tenha dirigido em mais um ou dois, mas eu acho que não, eu acho que foram esses. Sim, perfeito. Cara, a pergunta agora é da Gabi Oliveira. É possível seguir carreira de dublagem sem ter voz bonita? Sim. Primeiro que assim, quem disse o que é a voz bonita ou não, né? É a primeira pergunta que eu faço. Porque se você está julgando a sua
voz como voz feia, acredite, todo mundo faz isso, inclusive os dubladores, né? A nossa voz pra gente é sempre horrível, principalmente quando a gente ouve gravada. Eu acostumei com a minha voz dublada, né, com a minha voz filme, mas eu dificilmente dou um play numa mensagem que eu gravei no WhatsApp, porque eu falo, que esquisito, né? Mas, ó, eu trabalho com isso há quase 20 anos. Agora, se alguém falou isso pra você, ignora essa pessoa, porque ela não foi bacana com você. Mas sim, respondendo a pergunta, vamos supor que uma pessoa que tenha feito essa pergunta tenha a voz muito feia. Sim, mas o que é voz feia? É uma voz rouca, é uma voz de monstro, é uma voz arranhada? Sempre vai ter um personagem que vai pedir aquele tipo de voz, né? Então, por exemplo, voz masculina. Se você tem uma voz suja, uma voz arranhada, uma voz mais rouca, você provavelmente vai fazer personagens que são brutamontes, monstros. Dificilmente você vai fazer o galã, né? Mas assim, você vai fazer esses personagens porque quem tem a voz de galã, de repente, não vai conseguir fazer esse tipo de personagem. Então, o trabalho tem. Porque dublagem, ela retrata qualquer tipo de personalidade, sejam pessoas ou desenhos. Então, se você tem uma voz que cabe dentro de algum perfil humano ou desenho, alguém vai precisar da tua voz para alguma coisa em algum momento. Talvez não seja o mesmo ritmo de trabalho, mas assim, às vezes quem tem só voz de galã não trabalha sempre porque não dá para fazer todos os galãs sempre, né? Então quem faz a voz de galã, quem faz a voz de mocinho, quem faz a voz de bandido, se você aumenta seu repertório vocal, e isso é com muito estudo de interpretação, isso é com trabalho com fono, você sempre vai ter trabalho. De repente dá para desenvolver e você descobrir vozes que você nem sabia que tinha. Mas não existe isso de voz feia na dublagem. Isso é um grande mito. Na verdade, isso devia ser um grande mito até na vida, porque não existe voz feia. Existe voz peculiar, característica, né? Às vezes algumas pessoas têm, assim, de repente ela não vai ser muito ampla, mas para alguma coisa vai servir. Nós temos dubladores que têm vozes extremamente específicas, que servem para só alguns tipos de personagem, mas tem personagem para eles. Tem. Uma vez eu tava numa palestra que tava tendo com os dubladores em que Cavaleiro Zodíaco, né? Zodiacon, do ano retrasado, passado, na verdade. Sim. E nessa Zodiacon tava o Mauro Castro, que foi até onde eu conheci ele. Mauro, um abraço pra você se você estiver vendo isso. E aí, o que aconteceu? O Mauro tava conversando e tal, e aí ele tava comentando que sempre que aparece um Brutamontes, um cara bem parrudo mesmo, chamam quem? O Mauro Castro, por quê? O cara tem aquela voz potente, aquela voz realmente rouca, né? Aquela voz que o cara, ele dublou quem? Dublou o Hulk já, tá? Ele dublou o Hulk nesse último jogo também dos Avengers, dublou o Abraham em The Walking Dead, dublou o Camus Jaquar em Cavaleiros do Zodíaco, substituindo o Walter Santos, também o Camus com aquela voz mais imponente dele. Então o Mauro, ele é um cara que tem uma voz bem característica, assim, você vê que é um cara grande aí na dublagem, e assim como outros também, entendeu? Mas você acredita que você ter uma versatilidade na voz é melhor no mundo da dublagem ou não? Se você pode manter, assim, um padrão de voz direto, assim? Não, eu acho que é sempre oportunidade a mais, né? Eu, por exemplo, não vou competir com o Mauro nunca em nenhum tipo de personagem, porque a minha voz, ela é, tipo, num nível, né? E a minha tessitura, embora seja um pouco bandida, eu nunca vou ter aquele grave que o Mauro tem, né? Então, é claro que, assim, apareceu um Brutamontes, tem o Michel e o Mauro pra escolher. Vamos chamar o Mauro, né? Mas, assim, o Michel tem a voz do quê, né? O Michel pode fazer o Brutamontes mais novo, o Michel pode fazer o Michel só faz o bonzinho, ou ele só faz o galã de novela jovem, ou ele faz o caricato no desenho. Quanto mais repertório eu tiver, mais o meu nome vai passar na cabeça das pessoas que estão escalando os projetos. Então, tem muita coisa que a gente foi fazendo no susto que eu aprendi a fazer. Eu, pessoalmente, acho muito difícil gravar desenho, porque normalmente me dão uns personagens muito caricatos e com uma voz normalmente muito estridente, porque eu consigo baixar o meu tom pra fazer, embora eu mantenha um grave, então fica uma voz chatinha, porque eu tenho a voz metálica, né, minha voz tem um grave meio vibrato, e aí às vezes você tem que fazer o personagem no agudinho, por exemplo, o Cricket do Big City, né, dos vizinhos Green, né, é uma voz que tem que colocar aqui pra fazer, né, e é um menino de 8 anos, mas é a proposta, o original é parecido com isso, só que ele grita muito, então é uma voz mais o grito, né, eu fazia um desenho que chamava Porco, Cabra, Banana, Grilo, que eu fazia o porco também, e o porco falava tudo muito assim, de um jeito meio meiguinho, mas sempre agudinho, mas também gritava pra caramba. E são escalas que eu não consigo gravar muita coisa. São tipos de trabalho que se eu fico marcado
só por isso, eu só vou fazer isso. Agora, se eu faço isso, se eu faço o galã jovem, se eu faço o vilãozinho, aí eu vou trabalhar mais, né? Então, porque, tipo, é aquela coisa, meio que qualquer tipo de personagem você pode jogar que ele vai fazer. Sim. Não só no meu caso, mas como muitos dubladores prezam por isso, que tem um trabalho legal. Também tem uns que, de repente, querem simplesmente fazerem ou só voz de ogro, né? Ou só voz de galã, como eu disse, né? Que é sempre tudo ter meio que aquela voz airada, bonita, né? E não faz um vilão, por exemplo, porque vai exigir gritar, porque vai colocar um pouco na garganta para dar uma sujada. E gostos, porque desenho, por exemplo, me prejudica muito, né? Vocalmente. A minha fono me xinga, o meu otorrino me xinga porque machuca para ficar bem feito. Mas assim, faço. Então eu evito, mas sei fazer. Então quanto mais repertório você põe, mais você vai trabalhar. E isso vale ressaltar também que não importa também a sua elasticidade vocal, mas você pode ser reconhecido no mundo da dublagem. Hoje nós temos, por exemplo, o Alexandre Moreno. Ele é um cara que tá dublando sempre o Adam Sandler ali, dublou aquele passarinho do Rio também, mas ele tem uma voz ali mais certa, ali, uma voz mais que você vai ver bem parecida sempre com os personagens. Mas nós também, por outro lado, temos o Ricardo Juarez, né? Dublou o Du, que é aquela voz mais fina lá em cima, dublou o Johnny Bravo, que é já uma voz média grave, e dublou o Kratos em God of War. Então, é uma elasticidade grande, mas os dois são mestres da dublagem hoje em dia. Mas isso você falou que tem muito sentido mesmo. Quanto mais elasticidade você tiver, mais personagens você vai ter, uma possibilidade maior de personagens para dublar. Isso é interessante demais, cara. Isso faz muito quando a gente fala, por exemplo, sobre... quando as pessoas perguntam, por exemplo, o que você já dublou? Eu pergunto, o que você assiste? Porque às vezes você é conhecido pelos trabalhos que você faz em anime. Às vezes, para criança, você é conhecido com coisas que você fez com desenho. Às vezes, para adultos, por documentários que você faz. Quem gosta de série é mais fácil de você direcionar e provavelmente não vai conhecer o que você dublou em anime, né? Então tem muito isso. Existe o conhecimento por outras fases. É que no mercado, pro diretor é interessante ele te conhecer de qualquer forma. Eu, enquanto diretor, eu sempre acho importante assistir filme dublado porque eu quero ver como é que tá ficando o trabalho dos meus amigos, né? Dos meus colegas de trabalho e tal. E eu acho que isso é um repertório, pra mim, do trabalho dos outros. É uma responsabilidade. Então a gente se surpreende bastante com isso. Mas eu acho que é isso. A gente vai conhecendo de pouquinho. Sim, sem dúvida. Bem, a próxima pergunta é da Ana Júlia. Em relação ao Neji, qual foi a cena mais legal ou emocionante que você dublou dele, que você lembre? A cena dele conversando com o pai dele na janela depois da luta dele com o Naruto. Sempre vai ser pra mim a cena mais emocionante que eu fiz. E é a cena que eu chorei gravando e é a cena que eu choro toda vez que eu assisto, porque pra mim é uma cena realmente muito emocionante. Essa cena. Essa, com certeza, eu acho que vai ser muito difícil. Talvez a cena dele depois, que eu ainda não dublei, mas que vem depois, né, no final do contexto dele, mas eu acho que essa cena vai ser muito difícil de superar, dele na janela conversando com o pai. Sim, o Vinícius, ele tinha feito essa mesma pergunta, praticamente igual, você já se emocionou enquanto dublava o Neji, já foi respondido também. Já me emocionei sim, dublando. Não só com aquilo, tem muita coisa que eu me emociono, né, como a gente tá muito concentrado naquilo, dependendo da história, eu falo, vai passar. E quando eu vejo, eu tô lá, com o olho cheio de lágrimas, nariz entupido, tendo que tomar cuidado pra não falar as coisas com M com som de B, né? Porque o nariz dá aquela enchida, né? Mas me emociona. Eu tava fazendo, por exemplo, há 2 dias, eu tava dublando uma cena de uma personagem, porque é um reality, é um programa que eu dublo já há muitos anos. E eu faço uma garota trans. Era um menino que fez a transição pra virar uma mulher trans, né? Então, como a gente começou a dublar lá atrás, a minha voz ainda é usada nele, porque o registro vocal é muito parecido, e a gente foi fazer a cirurgia dela e tal, né, pra passar a ser menina mesmo, e assim, a emoção dela com a família, por exemplo, foi uma coisa muito bonita de assistir, e até a diretora falou, você não se emocionar, você não tem coração, e realmente me emocionei, porque é uma coisa que ela queria a vida inteira, e ela tava conseguindo naquele momento, e eu dublando aquilo, e o nariz já enchendo, o olho lacrimejando. Eu preciso terminar isso. Mas acontece bastante. Cara, a pergunta agora foi da Anjay. É algo assim.
Como foi a sua experiência em dublar o Aaron e o Neji? O Neji, pra mim, foi uma grande batata, né? Porque o Neji foi onde eu meio que fui aprendendo com os erros a dublar anime, né? Eu sempre digo que foi um começo de novo ali, porque era difícil, né? Dublar desenho japonês é muito difícil por questão da boca, por questão do som, passar tudo aquilo lá, e eu tava num processo que eu tava aprendendo, eu sabia fazer, mas eu não desenvolvia aquilo com a velocidade que deveria ter, né? E não tem vergonha de falar isso, porque o processo é exatamente esse, você vai aprendendo de vez em quando. Então eu sofri muito, os diretores devem ter sofrido mais comigo do que eu sofri com ele. A gente queria fazer um trabalho bem feito, mas conseguimos. Fizemos, assim, dentro do que... Hoje talvez eu mudaria algumas coisas, sim, mas o que eu podia oferecer naquela época foi o meu melhor, e foi feito de coração e tal. Então ele me deu essa coisa de aprender, foi um grande impacto de, ok, trabalhar em coisas grandes significa isso, é dessa forma que funciona. E eu não tô aqui pra brincar. Então foi um marco muito importante pra mim, em relação à dublagem, em relação à dublagem de anime. O Aaron, ele já veio de uma época em que eu já dublava seguro do que eu sabia fazer, né? Foi muito engraçado que eu quase não dublo o Aaron, porque me passaram a escala, eu tava com a agenda extremamente lotada, eu falei, desculpa, infelizmente eu não vou ter esse horário pra gravar. E aí, tudo bem, beleza, então tchau. Eu esperei, acho que fui fazer outras coisas, depois de uma hora, eu olhei e falei, mas e se a gente fizer tal coisa, puxar meia horinha antes? Liguei pro estúdio sem pretensão nenhuma. Falei, beleza, vamos tentar começar meia hora antes. Eu vou tentar ajustar um trabalho que eu tinha antes com outro estúdio, beleza, negociei, deu certo. Eu falei, então vamos marcar, vamos. Então beleza, ótimo, marquei. E era o Aaron. E se eu não tivesse aceitado aquela escala, eu não teria feito o Aaron. E assim, embora o Walking Dead tenha muitos personagens, talvez eu tivesse entrado fazendo algum outro depois, mas não teria durado como tá durando o Aaron. Foi bem legal, eu até tenho aqui uma foto com o Ross Marquand, que eu conheci há 2 anos na Comic Con. E então foi legal, porque eu conheci um ator que eu fiz e tal, desenvolvo o trabalho. O Aaron é um personagem muito legal, porque ele traz algumas coisas que a gente tem que trabalhar como ator. O Ross Marquand é muito bom, eu acho ele extremamente bom como o trabalho dele de ator. Ali a gente tinha que fazer... Eu só descobri, por exemplo, no final da sequência de um episódio imenso, que ele era um personagem gay. Então foi legal também, porque ele não tem um estereótipo que normalmente algumas pessoas querem construir em cima, né? Não precisa transformar ele numa figura caricata. Então ele fala normalmente como um personagem que se fosse hétero, embora ele tivesse, né, 2 romances já dentro da série. E aí tem uma coisa legal, que é o salto temporal da série, né? Se passaram alguns anos depois no Walking Dead, e eu precisei envelhecer ele. Então, eu já tive que criar uma voz nova que passasse a dor deles, né? Então, assim, quando eu vou dublar o Aaron, eu penso, ele já tá ali há muito tempo, ele já tá cansado daquilo, ele já tem uma esperança, mas a esperança dele já é um pouco, já enfraquecida, e ele envelheceu, né? Então, o personagem é muito mais velho do que eu mesmo sou. Então, eu preciso trazer a interpretação, meu repertório vocal, pra dublar ele. Fora que, assim, é difícil dublar o Walking Dead, porque o Walking Dead, como a gente grava, às vezes, poucos dias antes da exibição, é um episódio sempre antes, assim, às vezes na semana que vai pro ar, a imagem é toda protegida para não vazar. Então a gente é uma imagem escura e tal. É difícil de, às vezes, até enxergar os atores, os personagens na tela. Mas dá pra fazer. E a gente faz no final, mas dá muito mais trabalho também. Eu acho que chega a ser uma chibatada também, de uma forma diferente, não igual a do Neji, né? Hoje o Neji pra mim é muito fácil, né? Quando eu fui dublar, por exemplo, o Shippuden, quando veio pra gente em 2013, 12, mais ou menos, já era uma outra coisa. Eu já tinha dublado muita coisa grande, então eu já sabia como me virar ali, né? Mas eu gosto muito de dublar o Aaron. E gosto muito de dublar o Neji também, né? Vamos ver o que eles reservam aí pra gente, os dois. A pergunta do Vitor Luiz. Como é que foi a escolha da voz? Quem te escalou e o tom de voz que você usou? Como é que foi isso? Você usou? Processo longo. Começou pelo teste, né? Quando chegou Naruto pra gente fazer o teste aqui, eu fui escalado originalmente pra fazer teste pro Naruto. Só que quando eu cheguei no estúdio, o dono do estúdio veio conversar comigo e falou, olha, você não vai mais fazer teste pro Naruto, porque o cliente pediu que sejam feitos somente com vozes femininas. Por quê? Porque nós éramos todos jovens naquela época e voz de homem muda muito, né? Ela envelhece, ela encorpa, ela engrossa, ela
caleja, como a gente fala. Então a voz do personagem vai mudar em algum momento. Então vocês não vão fazer, né? Nenhum dublador escalado pra fazer o Naruto vai fazer. Nesse momento, eu fiz o teste pro Shikamaru, não peguei. Aí, mais ou menos um mês depois, eu fui escalado pra fazer o teste pro Kiba e também não peguei. E aí, depois, mais ou menos um mês, Naruto já tava sendo dublado. Quando tava perto do episódio 20, que entrou o Exame Chunin, né? Entraram muitos personagens e começou uma bateria nova de testes. Quem escalou na época, eu acho que foi o dono do estúdio mesmo, talvez em parceria com o Leonardo Camilo, que era o diretor que dirigiu assim a primeira grande parte do Naruto, mas eu acho que mais do César. Eu acho que porque o César via a gente gravando mais outras séries, na época eu gravava Normal Demais, gravava Zoe 101 lá na Dublarte, que era o estúdio na época, e aí colocaram as vozes. E assim, basicamente foi todo mundo que dublava naquela época, porque tinha muito teste e os clientes pediam muito. Quando eu fui fazer o do Neji, eu lembro que eu fiz com mais 3 dubladores. Aí eles devolveram a minha voz, falaram, a gente achou interessante, mas quer ele mais 2. Aí eliminaram os 2, que foi mais ou menos o perfil de alguns outros lá atrás. Eu sei que o Sasuke, a Sakura, o próprio Naruto tiveram testes assim. E aí eu fiz com mais 2, e aí devolveram mais 1, e a minha, e eliminaram 1 e pediram mais um terceiro. E aí a gente fez a terceira bateria de testes, eliminaram 2, pediram mais 2. E aí mantiveram a minha voz mais 2. Aí a gente fez de novo, e acho que eles voltaram, aquele lá atrás que tinham pedido com mais um novo, e comigo. E aí eu lembro que depois no final ficou eu e esse outro dublador, e aí a gente só ficou os 2 mesmo, eles queriam acertar tom de interpretação e tal, e aí eu acabei pegando. E aí no final eles aprovaram a minha voz. Tom, naquela época, eu tinha que passar a interpretação dele, então era um tom arrogante, né? Eu acho que eu fazia ele numa coisa sombria, arrogante, prepotente, uma coisa meio... Eu precisava ter segurança, a minha voz precisava ter segurança, eu não podia ter uma interpretação meio vaga, né? Ele não é um personagem cômico, ele não é um personagem que não sabe o que está acontecendo, ele era um personagem decidido, então eu tinha que passar muita segurança, então era um tom baixo de voz que eu passava. A minha voz era mais aguda, na época eu tinha 15 anos, mais ou menos. E aí a gente seguiu por esse caminho. O dublar foi muito bom, ao mesmo tempo que muito difícil, porque, como eu disse na outra pergunta, tive algumas dificuldades para fazer. Mas foi muito bom, foi desenvolver e tal. E depois quando Naruto mudou de estúdio, logo no começo, né? Depois da Dublarte, ele foi pra CBE, Dublarte acabou fechando. Mas ainda lá nos primeiros episódios, assim, tipo, eu acho que a luta do Naruto a gente já gravou em outro estúdio, né, que é a CBS, que era o estúdio do César também, que era o coordenador de dublagem lá na Dublarte, mas já era outro endereço, outra empresa e tal. E aí já deu pra brincar um pouco mais, a gente já desenvolveu um pouco mais. Eu lembro que a Denise Simoneto dirigiu uma época esses animes e ela chegou pra mim, eu tava na recepção já esperando, ela falou, o seu golpe é 8 trigramas, 64 golpes, vai treinando, porque você vai falar errado. E aí eu falei, meu Deus, anotei no papel, fiquei sentado lá no sofá e fiquei repetindo. Quando chegou a hora de eu falar, saiu de primeira. Foi ótimo, né, já me alertarem. Mas foi legal, eu gosto de dublar o Neji. E como eu disse, foi um aprendizado. Então, valeu a pena. Eu acho que valeu a pena passar por todo esse processo. E foi legal, foi bem legal. Foi um aprendizado e foi legal. Sim, sim. Agora é o seguinte, eu queria saber, pra você, o que é mais difícil? A dublagem clássica, o jeito de você dublar mesmo, ou a localização de games? O que você acha mais difícil? Depende muito de qual é o produto, porque ambos podem ser muito mais fáceis e ambos podem ser muito mais difíceis, porque são formas diferentes de trabalhar. Se eu pego uma série muito difícil de dublar e que o texto está traduzido mal e que de repente o diretor não está me ajudando, ela vai ser um trabalho muito mais difícil de gravar do que uma localização. Ao mesmo tempo, se for uma localização muito grande, se for um jogo difícil, com palavras complicadas, que tem diálogos muito extensos, vai ser muito mais complicado do que dublar uma dublagem mais fácil de uma coisa que é simples de fazer, né? Então, é difícil responder, mas assim, a dublagem é a dublagem, é o sincronismo em cima da boca, tentando respeitar batida de boca, texto e etc. E a localização, para quem não sabe, que é a dublagem de game, né? A gente não pode chamar de dublagem porque não é necessariamente dublagem. A gente basicamente não grava com imagem. Ele não tem, é muito raro vir alguma cena do que vocês assistem no jogo pra gente gravar. Normalmente a gente só vê essas cenas quando vai jogar também. Às vezes, raramente vem uma cutscene ou outra, que é
muito específica. Às vezes, vem o mocap da cena, que é quando o ator ainda tá com aquele monte de pontinho no rosto para captar a movimentação, que eles usam computação gráfica depois para criar o movimento do boneco, né? Às vezes vem um ator fazendo aquilo, pulando, tipo, em colchões, e a gente dubla. Aí dubla, né? Que sincroniza a boca em cima disso, mas normalmente o que a gente tem é um programa com ondas de áudio e um texto, normalmente uma planilha em Excel, que a gente escuta aquele áudio numa primeira vez e repete igual, tentando ser o mais fiel possível, em cima do tempo exato daquela onda de áudio, aquele texto. Então a gente às vezes não sabe nem o que tá acontecendo a cena, porque não tem nem os diálogos de réplica, como tem na dublagem, que dublagem a gente grava separado. Mas a gente tem a cena ali, então a gente tá vendo o que tá acontecendo. Em localização de game, não. São só os diálogos perdidos mesmo. Então, assim, a única referência mesmo de guia, quando não tem nenhuma dessas dicas de imagem ou do mockup, são só mesmo o áudio. Então, o ator fez, ele gritou, ele puxou, eu tenho que fazer igual, respirar no mesmo lugar, parar para a pausa dele exatamente igual. E aí depois a gente descobre muitas vezes, quase, vou dizer que 99% das vezes, como é a cara do personagem quando a gente já tá jogando em casa, porque realmente não vem referência, né? Não sei se por sigilo ou porque normalmente a gente dubla, grava, né? Dubla não, localiza ao mesmo tempo que o jogo tá sendo feito em todos os países, então, para você ter ideia, às vezes acontece até de o próprio original, que o ator que faz, ele precisa fazer uma cena específica de insert do jogo e às vezes é uma voz de mulher, por exemplo, que vem para dar como ela tem que ser, ele tem que fazer igual também, e a gente às vezes segue essa voz feminina como guia. Então é diferente, mas assim, para coisas mais curtas, é muito rápido gravar. Então não é tão difícil, né? É a mesma coisa da dublagem, tem os mais fáceis e tem os mais difíceis. Sim, eu entendo. Agora, eu queria saber, Michel, de sua parte, você tem mais algum hobby que você tem, algum outro trabalho que você faz além do ramo da dublagem, ou você realmente vive hoje só da dublagem? Hoje eu vivo só da dublagem, né? E da dublagem e da localização e do trabalho de voz. Na verdade, eu vivo como um artista de voz, né? Porque eu também faço locução, eu faço vídeo institucional, que são normalmente aqueles de videoaula, né? Que aí não é nem sempre é dublagem, né? Ou é mais uma coisa parecida com voice over. Mas hoje eu vivo como artista de voz. Eu gosto de cantar, né? Eu acho que isso expande também o meu trabalho artístico, tanto como ator, até como profissional de voz, porque isso aumenta a minha tessitura também até para poder dublar personagens diferentes, aumenta a minha extensão vocal, né? Tô tentando, mas assim, não sobra muito tempo mais para investir. Eu também sou formado em gastronomia, eu trabalhei com cozinha por um bom tempo, né? A gente não se forma chefe, a gente se forma cozinheiro, mas os trabalhos que eu fiz, eu meio que tive uma sorte de trabalhar em cima como chefe já mesmo, então eu trabalhava com o público, fazia promoção em feira, fazia treinamento de produto com pessoas. Hoje em dia já não dá mais tempo, porque a dublagem realmente consome. Depois que eu comecei a dirigir efetivamente dublagem em período integral, dirigir e dublar, aí já é meio período para cada coisa, já não sobrava muito tempo. Mas eu gosto muito de cozinhar também, então em casa eu cozinho menos até por questão de tempo, né? Porque como normalmente eu faço só para mim, não é tão legal. Mas basicamente é isso. Eu tenho outra profissão, né? Tenho outras coisas que eu posso fazer, mas hoje eu vivo como artista de voz mesmo. Então, para localização, para locução, para dublagem, para jingle, para voz de aplicativo, para texto técnico. Então, a única coisa que eu não tenho feito hoje, mas já fiz, são audiolivros, né? Porque deu uma desvalorizada absurda dentro do mercado, né? E antigamente valia mais a pena, hoje em dia o tempo que consome para o que se paga, eu acho que, não digo que eu não faria, muito pelo contrário, mas assim, não é minha prioridade hoje. Sim, sim.